Receber uma crítica não é fácil, mais difícil ainda é fazer crítica no ambiente de trabalho. Cada empresa tem o seu modo de fazer a avaliação dos colaboradores e cada pessoa interpreta de uma maneira diferente. Uns como queixa, conselho ou lição de moral. Mas, na verdade, é uma ferramenta para que o comportamento impróprio seja alterado e as relações entre as pessoas se tornem mais fáceis. Independente do método a ser utilizado, o objetivo é sempre o mesmo, o feedback. E hoje o professor Flávio Guimarães vai nos trazer dicas importantes sobre o feedback. Boa noite, professor. Boa noite, Nádia. Boa noite a vocês. Bom, hoje, então, a gente vai conversar com vocês sobre a situação de feedback, que a gente chama aí, né, de devolutiva, enfim. É aquela situação que eu vou estar te retornando aquilo que, de repente, eu preciso te retornar. E, num segundo momento, de repente, tu vais falar para mim também aquilo que tu entendeu, né? Então, essa ferramenta, ela é, assim, muito importante, gente. Imagine você que está nos assistindo, que quase sempre a comunicação, como a gente falou até no encontro anterior, ela é hoje uma das situações mais problemáticas do ponto de vista de dinheiro, né? Então, assim, você perde muito dinheiro com uma comunicação ruim, tá? Então, o feedback em si, ele cria uma condição de ter uma devolutiva daquilo que tu estás fazendo. Então, eu preciso realmente ser claro com isso. Então, o primeiro tópico nosso para vocês é assim, você precisa falar claramente. Então, assim, se você está avaliando alguém, imagina o seguinte, vamos pegar um exemplo mais fácil até para você que está nos assistindo, que de repente pode não ser um gestor, pode não ter alguém abaixo de você e você precisa dar feedback. Você pode dar feedback para o teu filho, por exemplo, para a tua filha, né? Esse feedback, ela tem que ter uma situação de utilização do que a gente chama de elementos da comunicação, que a gente falou até no encontro anterior, mas é assim, ó, a gente tem que ter alguém que fala, nesse momento sou eu, alguém que ouve, nesse momento é você, depois, essa parte toda de recepção, de você estar ouvindo e de eu estar falando, eu preciso trabalhar agora esses elementos para evitar esse tal desse ruído. O ruído é o que atrapalha e que faz com que nós todos tenhamos aí a perca de dinheiro que eu falei para vocês. Então, assim, vamos trabalhar o feedback de uma forma interessante? Então, trabalhe os elementos da comunicação. Lembra sempre que alguém tem que falar. Alguém tem que receber isso. Alguém tem que trabalhar esse momento. E esse momento que a gente está trabalhando, ele vai ter ruído. E ruído não é barulho só, é também barulho, né? Então, assim, toda e qualquer situação, ela cria uma condição de melhoria dessa comunicação. E a comunicação que a gente está falando aqui, que é o feedback, que é o retorno, que é a retroinformação, que é a devolutiva, eu agora, depois de ser o cara que estou te falando, eu falo para ti e você me devolve agora isso. Poucos sabem fazer o feedback, gente. Feedback, assim, bem legal, é aquele que tu fala e depois tu tem que ouvir. Tu pergunta do teu filho, nesse exemplo que eu dei. Não é a pergunta sempre é assim, você entendeu? Não é assim, gente. O feedback, ele tem que ser assim, como é que você vai fazer? O que você entendeu? Como você pode pensar em fazer? Como você vai melhorar? E aí você vai falar. Quando você começa a falar, sabe aquele momento que eu era o cara que estava emitindo essa informação? Agora eu sou o receptor, eu tenho que te ouvir agora. Porque eu já falei o que eu tinha que falar. E agora tu tem que me devolver isso. Por isso devolutiva, tu me devolve isso, concordando, discordando, enfim. Ou me informando o que eu quis pedir de ti. Se eu pedir para te fazer alguma coisa, eu sou teu gestor, e tu queres de repente devolver isso para mim, eu te pedi para te prestar um serviço. Faz isso, dessa e dessa forma. Quando eu te pergunto, tu entendeu? Naturalmente tu vai dizer que sim. Por quê? Porque a sensação que eu tenho é que parece que tu acha que eu sou burro e eu vou dizer que sim. Já entendi. Mas não é assim que eu faço. Como é que eu faço para poder estar tendo essa retroinformação e essa devolutiva? Eu vou criar uma condição de trabalhar essa informação te perguntando como você realizaria esse trabalho. Como é que você vai fazer? Aí eu passo a ser o cara que vou te ouvir. Por isso que eu preciso ouvir. E aí eu já não sou mais o emissor. Eu sou o receptor. Nós trocamos os papéis agora. E aí tu falas, eu ouço. Eu entendo o que tu falou e em alguns momentos eu posso fazer de repente o trabalho de
as ações que forem necessárias para corrigir algum desvio por causa do ruído. E aí sim eu vou trabalhar melhor isso, finalizando essa comunicação contigo, mas criando uma forma de finalizar que tu entendestes o que eu pedi para te fazer, e tu não vai poder dizer depois para mim assim, quando eu perguntar de ti, por que você não fez isso? Aí você diz assim para mim, é porque eu não tinha entendido uma parte aqui. Essa parte, ela não existe, porque tu falastes para mim, eu entendi, voltei contigo essa comunicação, pontuei alguns pontos que precisava melhorar e em seguida você foi e trabalhou toda essa situação de devolutiva. Aí é que tem essa parte de que eu estou tentando finalizar essa comunicação. Porque a partir do momento que tu me disse como tu vais fazer, tu estás me devolvendo a minha informação. E eu estou te entendendo essa informação. E aí, em seguida, eu vou estar dando um ok ou não. A partir do momento que eu não dou ok, é que entra essa tal dessa ação corretiva que eu estou falando para ti. Ação corretiva não é que tu errou tudo, é que tem alguma parte ali da comunicação que houve esse ruído que eu falei, e aí só para lembrar, ruído não é barulho só. Ruído é, na hora que eu estava falando com você, você olhou para o outro lado, você pensou em outra coisa, isso tudo é ruído. Ruído é tudo aquilo que atrapalha, interfere a comunicação. Então, a partir do momento que eu corrigi parte disso que deveria não ter acontecido, que era o ruído, eu equilibrei essa comunicação e tento finalizar contigo, tu me dizendo de novo. De novo a gente vai trocar os papéis. Lembra que eu estava te ouvindo? Agora eu te falei para te ajeitar e eu peço de volta isso. O feedback nunca é dado de uma só vez. Eu não pergunto de você, você me devolve e acabou. Eu te pergunto, tu me devolve, eu te replico alguma coisa e por fim tu me devolve de novo. Aí sim, gente, a gente vai economizar muito dinheiro, a gente vai entender melhor e a gente vai deixar de fazer algumas coisas equivocadas que a gente faz. Inclusive frustrando a gente às vezes, por quê? Porque a gente acha que entendeu a comunicação, vai fazer, faz errado. O chefe não gosta. É igual o exemplo do filho e do pai. A gente pede alguma coisa para o nosso filho e ele de repente pode não entender essa comunicação. Do jeito que eu perguntei para ele foi errado, não fiz o feedback do jeito que deveria, logo ele vai fazer errado. Porque, gente, por incrível que pareça, nem eu que te orientei a fazer daquele jeito, se eu fosse fazer, eu iria fazer desse jeito. Imagina, nem eu faria o que eu quero que você faça. Imagina você não vai fazer do jeito que eu quero, você vai fazer do seu jeito. Isso é feedback, é o teu jeito colocado naquela realidade, né? Só que com tudo isso, quando a gente finaliza essa comunicação, é mais claro para você o que tem que fazer, você vai errar bem menos, isso com algumas ações externas, só que vai te atrapalhar, e aí tu vai ter um equilíbrio mental melhor. Mas, gente, equilíbrio mental é o que a gente vai comentar com vocês no próximo encontro, inclusive tocando um pouco nesse ponto que a gente chama de coeficiente emocional. É a nossa emoção sendo controlada agora através de uma boa comunicação. Então, até lá. Obrigada, professor. Então, a gente se encontra na semana que vem. Até lá. E para você de casa, não perca no próximo bloco, ainda nessa edição, nós vamos fazer um balanço sobre a campanha de multivacinação aqui no Amazonas. Não perca, nós voltamos já.